importante nós participar desse encontro, dessa dinâmica, nós aprender com o Senhor Jesus. E no bannerzinho foi falado que a gente iria contar, né, um testemunho, né, meus irmãos? E o nosso testemunho, muitos falam assim, mas um casal tão novo, né? Eu tenho 44 anos, de Valdo fez 54, 10 anos de diferença um do outro. Um casal tão novo, já passou por tanta decepção, por tantas coisas, sim. Já passamos por muitas decepções, passamos por muitas coisas, muitas necessidades, mas hoje estamos de pé porque o Senhor nos fortaleceu. Todos os momentos o Senhor esteve conosco. Todos os momentos o Senhor esteve no barco. Quando nós casamos, meus irmãos, o que nós tínhamos foi ganhado. Nós não tínhamos sofá, né? Nós só tínhamos 2 bancos nem cadeira, né? Eu não tinha guarda-roupa, as roupas eram guardadas na caixa de papelão. Hoje o casal casa com tudo e vive em atrito. Falta de Deus. E nós não tínhamos atrito, eu entendia, porque eu sempre o amei, o Divaldo. Aleluia. O meu amor por ele é enorme. Eu sou apaixonada por ele. E ele é apaixonado por mim. Não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha. Mas eu sempre digo para vocês. Ainda vou contar mais um pedacinho. Mas eu vou contar só uma experiênciazinha. Teve uma mulher que chegou para mim me perguntando como que era o meu casamento. O que eu disse para ela? Minha senhora, eu não vou vender o meu peixe. Meu peixe é muito caro. Fala isso, irmãs. Aleluia. Não vende o seu peixe. Ele pode ser o melhor. E alguém está de olho nele. Não vende. Você pode viver o melhor na sua casa. Mas você não sai contando para todo mundo que você vive lá dentro. Aleluia. Você fala, graças a Deus eu vivo bem. Eu vivo bem, graças a Deus. Mas você não conta. Aqui no encontro de casais, nós podemos falar aqui, ó, o básico. Que nós abraçamos em casa, que nós beijamos, que nós tiramos um tempo para conversar. Se nós não temos tempo de dia, nós tiramos de madrugada, tiramos de manhã. É isso. Mas você vai conversar com a sua vizinha, com a sua amiga. Pensa que é sua amiga, mas você não vende o seu peixe. Você, irmão, você não conta o seu relacionamento dentro de 4 paredes. Não conta. Isso é algo íntimo do casal. E muitos têm saído contando, até mesmo para a esposa de pastor, né, meus irmãos? Conta para uma vizinha, conta para outra. Acha. Muitos pensam que a esposa, né, de pastor é tudo igual, mas não. Tem muita esposa que você conta aqui, ela conta ali, ela conta lá. Aleluia. E ela conta dessa forma. Ai, irmão, vamos orar para fulano porque está passando assim no casamento. Ela fala que é para orar, mas está contando a sua vida para a outra. Verdade. Então, vigia. Nós que somos mulheres e os homens temos que vigiar. Procura uma pessoa sábia, que você, né, vê que tem ali uma espiritualidade para você contar e pedir oração. Mas não conta 100%, só conta 70%. Aleluia. Só conta 70%. Deixa os outros para Jesus resolver. Dobra o seu joelho lá no seu cantinho, no seu quarto e conta para o Senhor. Ele é melhor para te ouvir do que os outros. Não confia, meus irmãos. Não confia. Muitas coisas, meus irmãos, eu passei no meu casamento, não de briga, porque graças a Deus, lá em casa não tem esse problema. Graças a Deus. De necessidade. Eu não falei nem para os meus pais. Não falei. Passamos necessidade. Tio Edivaldo Júnior com 1 ano e 2 meses por aí, antes de Mani. Ainda bem que ele não tomava uma madeira, nunca tomou madeira, gostava de batatinha. Então o leite era caro, né? Graças a Deus ele comia comida. Mas às vezes nós tínhamos só canjiquinha, não tinha nada. Aleluia. Só canjiquinha. E eu nunca lancei no rosto do meu esposo. Eu casei com você, estou passando por isso. Não falava nada. Eu falava, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Deus. Aleluia. E eu com 17
idade, eu tive Edivaldo Júnior. E a luta começou a travar. Imagine, meus irmãos, hoje em dia, que difícil, né? Se a pessoa for botar na ponta do lápis, não foi fácil, mas eu não questionava nada. Ele é testemunho, Deus é testemunha. Não questionava. Eu falava, Deus proverá. Teve uma vez, meus irmãos, da tarde, mas teve uma vez que eu saí com um cheque de R$30 lá em Vitória, para trocar esse cheque e fazer compra. E esse cheque era para dividir com o patrão. Imagina, R$15 para nós e R$15 para o patrão. O patrão também não tinha condições. Quando eu cheguei no supermercado, nós estávamos sem nada em casa. Cheguei no supermercado, o outro supermercado falou, eu só posso vender se for o cheque todo. Não tem como vender a metade, te dar o troco. O que eu fiz? Eu, Edivaldo Júnior, meus irmãos, no sol de meio-dia, saí com aquele cheque triste, porque eu precisava levar coisas para casa, porque eu tinha ganhado, né, R$30, R$15. E andei, meus irmãos, com uma sombrinha e com ele pequenininho. Ele nem andava. E aí, meus irmãos, ali com a cabeça quente, eu fui atravessar uma pista. A pista de 4 pistas, né? 2 indo e 2 vindo, lá em Vitória. E eu, com cabeça quente, meus irmãos, fui atravessar. Quando eu cheguei no meio, o sinal abriu. O sinal abriu, meus irmãos. E eu atravessando fora da faixa. O que aconteceu? Carro passava de cá, carro passava de cá. E eu com a sombrinha aqui no sol, o Edivaldo Júnior aqui do lado, em bolsa. E com cheque na bolsa, de R$30. E ali, meus irmãos, as pessoas, os homens só balançavam a cabeça, porque não podia parar, porque senão o outro batia atrás. E aquele sol quente, o que eu fiz? Fechei a sombrinha, segurei o Júnior aqui e fiquei ali igual uma estátua. Carro passando de lá, carro passando, indo e vindo, e eu aqui no meio dos carros com ele. Ele ficava assim, ó, porque criança é curioso, quer ver tudo. E eu ali, meus irmãos, com 17 anos de idade, não tinha nem 2 anos de casado. E ali, meus irmãos, até que o moço, ele saiu do carro, ele não aguentou, ele parou o carro, saiu do carro e fez sinal para os carros parar. Ele não aguentou ver aquilo, eu acho, né? Deus providenciou tudo. Ali nós atravessamos, eu cheguei na oficina onde o Edivaldo estava e falei, Edivaldo, aqui está o cheque. Ué, não deu para fazer a compra? Eu falei, não. Ele falou, e agora? Eu falei, Deus proverá. Aleluia. É dessa forma, meus irmãos. E o patrão, ele foi pedir o dinheiro, o patrão, R$15, o patrão não tinha. E ele também não tinha os R$15 para me dar, né, meus irmãos, para fazer a compra. Mas, meus irmãos, Deus proveu tudo. Que aí eu fui numa padaria, numa mercearia próximo, e Deus, conversei com a mulher, Deus proveu, ela liberou, e depois o patrão conseguiu trocar o cheque e eu paguei a mercearia. Aleluia. Então Deus provê tudo, meus irmãos, em nossa vida. Por maior que seja a sua dificuldade, não lança no rosto do seu esposo ou da sua esposa as necessidades. Não lança. Porque isso é muito triste. É muito triste você, né, receber no seu rosto o que você não está dando conta. É muito difícil. E na minha casa, meus irmãos, sempre teve fartura. Sempre teve fartura. Muita fartura. Meus pais eram lata de banha. Papai comprava um saco de sal. A gente colhia muito arroz. Era muito arroz na despesa. Era muita fartura. E eu não cheguei para eles e falei nada, sabe por quê? E quando nós escolhemos algo, nós temos que arcar com as nossas responsabilidades. Aleluia. E isso eu arquei, meus irmãos, com a minha responsabilidade como uma serva do Senhor, como uma mulher de Deus, louvado seja Deus, com a minha escolha de casar, ter um lar e ter filhos e possuir família. Então é isso que nós devemos fazer, arcar com as nossas responsabilidades, com as nossas escolhas. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Né, meus irmãos? É muito importante, né, meus irmãos? Muito importante. E hoje, meus irmãos, aleluia, a nossa família nos abraça. Porque 27 anos se passaram. E nós estamos aí unidos para sempre. Aleluia. Estamos aí unidos para sempre, porque Jesus nos uniu.
porque Jesus preparou, meus irmãos. Aleluia! Glória a Jesus, louvado seja Deus. No início do casamento, meus irmãos, não foi fácil, porque com uma semana de casado, ele ficava em Vitória e eu em Lindenberg. Olha só, uma semana de casado, eu com 16 anos, ele ficava em Vitória trabalhando, porque ele não quis abandonar o serviço dele lá, e eu em Lindenberg. Aí na outra semana ele ficava com dó de mim, porque eu chorava a semana inteira, eu não comia. Quando ele chegava eu estava um palito, magrinha, magrinha, magrinha. Chorava e dormia em casa sozinho. Não queria dormir na casa da mamãe e na casa só, eu queria dormir na minha casa. Eu vou dormir na minha casa porque eu casei para ter casa. Aleluia. E ali, meus irmãos, eu dormia ali, e na outra semana ele ficava com dó de mim e levava para Vitória. Aí lá a gente dormia na casa do tio dele, na sala, né, meus irmãos, com 15 dias de casado, né? Uma semana, ele ficou uma semana em casa, e na outra semana ele foi e me deixou, e na outra semana ele me levou. Aí ele ficava assim, uma semana ele me levava e uma semana ele me deixava, para não sobrecarregar também o tio dele, né? Eu ficar lá. E eu era acostumada a almoçar 9 horas, na casa do tio dele eu almoçava 3h30 da tarde. Olha que luta! Foi fácil? Foi não, mas eu venci. Eu venci 3h30, né, meus irmãos? E eu agradeço a Deus, né, meus irmãos? O tio dele partiu para o Senhor, mas eu agradeço a Deus porque eu tinha um lugar de ficar perto do Divaldo. Aleluia. Porque durante o dia ele estava trabalhando, mas durante a noite eu estava ali pertinho do outro. Porque para mim a coisa mais difícil é estar longe do Divaldo uma noite ou um dia. Aleluia. É difícil, para mim se torna difícil. Difícil. Hoje eu convidei um casal para vir, meus irmãos, e ela falou: está tão bom meu esposo trabalhando em tal lugar, porque eu vejo ele 2 horas uma noite. Ele chega de madrugada e sai de manhã. Eu falo: fala isso não, porque eu acho difícil ficar longe do meu. O amor vai se esfriando. Se nós ficar longe, o amor se esfria. É igual a palavra do Senhor. Se nós deixar de ler, de examinar a palavra do Senhor, nós vamos morrendo devagarinho. Daqui a pouco nós estamos no mundo. Então o amor vai se esfriando, né, meus irmãos? O nosso testemunho é muito grande, mas nós vamos encerrar. Nós moramos em Vitória só 8 meses e voltamos de novo para Lindenberg. Imagina, botar uma mudança no carro, sair com uma criança pequena, morar só 8 meses num lugar que eu não conhecia ninguém. Ia para a sede, meus irmãos, praticamente, né, sozinho, o Divaldo trabalhando, eu tinha que, né, ir para a igreja, ir com o Divaldo Júnior e aquela correria. Mas o Senhor Jesus abençoou. A nossa casa de aluguel, meus irmãos, que nós pagávamos aluguel. Deixamos nossa casa grande aqui, vamos pagar aluguel em 2 cômodos e um banheiro, uma porta e uma janela. E tapado de eternite. O tanque era do lado de fora sem tapagem. Eu lavava as roupas, tudo pela janela. O tanque era na janela. Vazio de roupa eu lavava pela janela. Porque o Divaldo Júnior não desgrudava da minha roupa, nem um minuto. Ele era um menino que não desgrudava nem um minuto. Se eu saísse, ele chorava. Então eu lavava tudo ali pela janela. Né, meus irmãos? E às vezes, quando chegava do culto, eu lavava o uniforme do Divaldo trabalhar no outro dia no banheiro, para não lavar para o lado de fora. O Divaldo olhava ele e eu lavava no banheiro. 2 cômodos, meus irmãos. Eu enchia a bacia de água e colocava o Julinho dentro, porque era um calor insuportável. Muito quente. Era 2 cômodos. Mas o Senhor Jesus, né, meus irmãos, fez isso tudo para nos exortar. Teve um dia que eu tive um sonho. E eu falei para o Divaldo assim: Divaldo, eu sonhei com a porta de aço fechando. E aquela porta de aço, ela se fechava. E você passava e sujava a sua calça. E eu passei espremida com o Júnior. E eu falei para ele: as portas vão se fechar. E a partir do momento que eu tive esse sonho, as portas se fechou. As portas se fechou. E nós viemos de volta para Lindenberg, porque a obra do Senhor era aqui em Lindenberg. Aleluia. E está se cumprindo em nossa vida, né, meus irmãos? Tudo que o Senhor prometeu. Então é muito importante, meus irmãos, nós seguir em frente, olhar somente para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe. Vamos fazer mais uma oração? Vai orar pela sua esposa. E a sua esposa vai orar por você. Coloca a mão aí na cabeça da sua esposa.
Coloca a mão aí na cabeça do seu esposo. Você vai fazer essa oração da fé, orando aí para o seu esposo, para a sua esposa. Vamos orar. Faça a oração aí. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor Jesus, te agradecendo por este encontro tão lindo, ó Pai. E nessa última oração, Jesus querido, oramos, ó Pai. Meu Deus, olha aí, Jesus, os casais, orando, ó Pai, um para o outro, ó Pai. O esposo orando para a esposa orando, Senhor, para o seu esposo, pedindo ao Senhor força, graça, livramento, pedindo ao Senhor Jesus renovo, pedindo ao Senhor que venha fortalecer este casamento, pedindo ao Senhor Jesus que entra dentro do lar, que entra na família, pedindo ao Senhor que abençoa, ó Jesus querido, olha aí, Senhor, este esposo orando para a sua esposa, intercedendo e pedindo ao Senhor força, ó Pai, para vencer os momentos difíceis, para vencer as lutas, provações. Ó Jesus, tem misericórdia, meu Pai. Abençoa, Jesus querido. Abençoa, meu Deus, o meu esposo. Dá força, dá graça, dá livramento. Capacita, Jesus. Abençoa poderosamente, ó Pai. Usa nas tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Que bênção, né? Quero agradecer a presença de todos. De todos. Quem gostou? Quem quer mais? Vocês querem mais outro dia? Amém. Outro dia, hoje não, hoje chega. Mas outro dia, quem quer mais? Quem volta de novo para a gente convidar? Eita glória. Isso aí, meus irmãos. E se vocês quiserem convidar a gente para ir na igreja de vocês, a gente vai. Dirigente aí, ó. A gente vai lá fazer um encontro de casais lá, vocês arrumam lá que nós vamos lá. Estamos para trabalhar. Estamos para trabalhar para o Senhor. Eu estava contando, meus irmãos, que eu tive vários sonhos. Já vou terminar, vamos pedir, calma aí. Vários sonhos sonhando com um bebê, com criança novinho no colo, e eu cuidando ali da criança. Aí eu fui orar antes de ontem pela manhã, e o Senhor falou comigo. Essas crianças que você está sonhando, eu estou te mostrando, são os casais, esse novo projeto. Quantos casais estão tão sensíveis contra um bebê, que qualquer coisa quer abandonar o lar, abandonar a família, abandonar tudo. Quantos casais estão sensíveis os problemas, não tem mais entendimento, não tem mais, paciência. Então esse novo projeto que Deus colocou em nossos corações de fazer encontro de casais, para incentivar os casais a ter mais tempo um para com o outro. Aleluia. Que Deus abençoe.